É um prazer poder estar compartilhando esse momento com vocês aqui nessa webconferência. Eu e a Priscila Caram vamos falar sobre o PEMAC, mais uma fala mais abrangente do que é o PEMAC, como que a gente está organizando o PEMAC. Né? Eu sou enfermeira, sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, eu estou lotada no Departamento de Enfermagem e no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e coordeno o Núcleo de Pesquisas e Estudos em Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde e também o Observatório de Políticas de Saúde. Então, obrigado pela presença e participação de vocês, espero que possamos esclarecer algumas pessoas, que provavelmente muitas das pessoas que estão participando, que vão participar desse terceiro ciclo, estarão participando pela primeira vez. Então, é importante que a gente comece a conversar sobre esse tema. Se vocês tiverem algumas dúvidas, depois a Priscila entrará também fazendo a moderação para responder perguntas de vocês. Então, começa tudo de novo? Não, só um minutinho. Vamos ver aqui. Olha lá, tá sem áudio. Aqui, mas está aqui, ó. Ok, agora sim. Então vou começar de novo. Boa tarde. Meu nome é Rita, eu sou enfermeira, sou professora do Departamento de Enfermagem da UFES e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Nesse ano de 2017, além de ser professora do departamento, eu coordeno também o Núcleo de Estudos em Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde Coletiva e o Observatório de Políticas de Saúde. No ano de 2017, nós iniciaremos o terceiro ciclo do PEMAC, que na realidade ele já vem ocorrendo desde 2016, a partir da adesão das equipes ao programa, a esse ciclo. Então, nós vamos conversar um pouco, nesse momento, sobre o terceiro ciclo, como que ele vai ocorrer. Então, nós voltaremos também em outro momento para falar mais especificamente desse terceiro ciclo. Então, esse é o terceiro ciclo. Aqui estão as principais finalidades do PEMAC. O PEMAC não acontece só no Espírito Santo, ele é um programa nacional. Então, no momento que está acontecendo aqui no Espírito Santo, está acontecendo também no Brasil inteiro. Vários municípios, vários estados vão estar também envolvidos com o PEMAC, né? O PEMAC tem a coordenação nacional e tem a coordenação local. Eu, Rita e a Priscila, nós fazemos a coordenação local aqui no Espírito Santo. O PEMAC ele só é possível a partir de várias parcerias que são firmadas. Dentre essas parcerias, aqui no Espírito Santo, a parceria é com o Ministério da Saúde. Na realidade, o Ministério da Saúde é o formulador dessa política, o financiador dessa política. O Ministério da Saúde, a partir de um chamamento através da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Abrasco, ela fez um chamamento a várias instituições de ensino, e essas são 6 instituições, e essas instituições fazem a coordenação nacional do PEMAC. O Espírito Santo, dentro desse processo, ficou associado à Fiocruz, e à Escola Nacional de Saúde Pública. Então, a parceria nossa, na UFES, é com a Fiocruz, né? No Espírito Santo, o PEMAC ele vai se dar através do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, do NUPGASC, que é o núcleo que eu coordeno, e da Pró-Reitoria de Extensão e do Telesaúde. Então, na UF são essas as instâncias que estão envolvidas com o PEMAC.
Também a parceria para esse terceiro momento, também temos com a Secretaria do Estado da Saúde, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, com o grupo de trabalho do PEMAC, que é o GT PEMAC Espírito Santo, que foi formalizado no final de dezembro e que várias instâncias também participam. Nós contamos, né, esperamos também contar com as regionais de saúde, as secretarias municipais de saúde e os nossos grandes parceiros, obviamente, serão também os trabalhadores de saúde da atenção básica que estarão se organizando para poder responder a várias etapas, várias fases do PEMAC, né, desde a autoavaliação até a designação de uma pessoa da equipe para responder oportunamente os formulários referentes à avaliação externa, né, com o início previsto para esse primeiro semestre. Eu não vou passar para vocês todos o histórico das normativas, da legislação do PEMAC, que pode ser acessado no próprio site do Ministério da Saúde. Então, ele tem uma série de portarias que começam lá em 2011, quando tive início o primeiro ciclo, né, e a portaria mais recente, as portarias mais recentes, de 2016, que foi a 1658, que homologou a adesão ao terceiro ciclo das equipes de atenção básica, dos NAFs e da saúde bucal, e a portaria de outubro, que também vai fazer uma homologação da adesão ao terceiro ciclo do CEL, que é mais voltada para a questão da saúde bucal. Essa é a portaria que pode ser acessada no site, né? Foi uma portaria que ela é assinada pelo ministro da Saúde, que vai falar sobre a homologação das equipes no terceiro ciclo. Então, todas as equipes que fizeram adesão, vai constar na portaria os municípios, as equipes que fizeram adesão ao terceiro ciclo do PEMAC. Bom, então tá. Quais são, né? O PEMAC tem vários objetivos. Na realidade, o PEMAC é um desdobramento de um movimento que começa na década de 70, visando os processos de avaliação, e ela culmina com essa portaria 1654 de 2011, visando principalmente a avaliar a qualidade do acesso na atenção básica. Então, qual é um dos principais objetivos do PEMAC? É induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à atenção básica. Ou seja, o PEMAC ele tem esse objetivo de ampliação do acesso, mas não só de ampliar, mas de qualificar esse acesso na atenção básica, e que tenham padrões mínimos que, quando eu esteja falando sobre atenção básica no Espírito Santo, lá em Tocantins, lá no Maranhão, as pessoas saibam exatamente do que nós estamos falando com um padrão de qualidade na atenção básica. Então, esse é o principal objetivo do PEMAC, é de ter uma normativa, de ter um padrão de qualidade que qualifique principalmente o acesso da população à atenção básica. Bom, esse é um programa muito complexo, é um programa super complexo, uma vez que é um programa para o Brasil inteiro. Então, quando a gente fala de Brasil, é um desafio você levar um programa com essa característica que tem o PEMAC. Então, nós temos vários desafios, que vão desde a precariedade da rede. Então, a rede é muito heterogênea, né? Tem algumas redes que têm um processo de ambiência que é pouco acolhedora, pouca integração das equipes com a rede de apoio diagnóstico terapêutica. Um outro desafio é da questão da integralidade e resolutividade das práticas. Mais outro desafio está relacionado às condições de trabalho para os profissionais, condições inadequadas que vão desde o ambiente até a mesma precariedade dos vínculos. A questão do financiamento sempre é um problema, o subfinanciamento, então esse também é um desafio que é de você levar, né?
Com a questão da precariedade, então também a gente sabe que tem uma instabilidade nas equipes, que faz com que exista uma grande rotatividade dos profissionais, embora muitos municípios já tenham feito muitos esforços para sanar esse problema, mas isso ainda é um problema, né? E, obviamente, um dos problemas que mais tem sido colocado só é a sobrecarga das equipes, devido ao número excessivo de pessoas sob a sua responsabilidade. Então, obviamente que diante desses desafios, existe uma necessidade de qualificar o processo de trabalho das equipes da atenção básica e também de qualificar, de profissionalizar os processos de gestão na atenção básica. Bom, dentro desse contexto, desses grandes desafios que nós temos a enfrentar ainda com a atenção básica, o programa tem várias características. Uma é da institucionalização da cultura da avaliação da atenção básica no SUS. Como eu falei anteriormente, esse é um movimento que vem se dando desde a década de 90, que forma de que a cultura da avaliação ela não seja vista como uma punição, mas sim como um processo que faz parte do nosso trabalho, que faz parte do cotidiano, do dia a dia nos serviços, né? Uma outra característica que é muito importante é o caráter voluntário da adesão, né? Então, as equipes, voluntariamente, elas vão aderir ao PEMAC. A outra é o fortalecimento do modelo de atenção, previsto na Política Nacional da Atenção Básica. Então, é uma forma de você estimular tudo aquilo que está pregoado na Política Nacional da Atenção Básica. E uma outra característica é de mudar a lógica do financiamento da atenção básica. Então, essa lógica, obviamente, ela está relacionada também ao processo de avaliação. Bom, então como é que assim, o PEMAC se organiza? No outro momento, numa outra web, a gente vai falar detalhadamente do processo de avaliação, mas é importante, principalmente para aqueles que estão chegando, entender como que o PEMAC se organiza. Do primeiro e do segundo ciclo, ele se organizou de uma forma. Nesse terceiro ciclo, ele está tendo algumas modificações, que é importante que as equipes, principalmente aquelas que já estiveram no primeiro e no segundo ciclo, fiquem atentas. Então, nesse terceiro ciclo, ele está organizado em 3 fases. A primeira, que é a da adesão e da contratualização, que fica na responsabilidade da gestão municipal, que vai pactuar os compromissos que ele tem. A avaliação externa, que é o momento onde nós da universidade vamos estar mais presentes, ela vai se dar na fase 2, então, que é a verificação in loco, ou seja, os supervisores, a coordenação e a equipe de entrevistadores vai nos municípios, vai na unidade de saúde, vai identificar quem é da equipe que vai responder como é que chama? Ao documento, e aí esse é o momento, então, que nós da universidade vamos estar responsável e também da certificação das equipes e oferta das informações para ação dos gestores e para as equipes. Então, na realidade, esse é um material que serve como material para subsidiar também a gestão, né? E a fase terceira, 3, que é da recontratualização. Então, os gestores vão recontratualizar, né, novas etapas, novas fases. E esse eixo transversal de desenvolvimento, que era uma fase lá do ciclo 2 e do ciclo 1, ele no ciclo 3, ele passa a ser um eixo estratégico transversal de desenvolvimento, ou seja, ele atravessa todas as fases, por isso que ele é transversal, que vai falar desses vários processos que vão se dar, desde o desenvolvimento da qualificação da ação da atenção básica, que vai envolver a autoavaliação, o apoio institucional, o monitoramento dos indicadores de saúde, os processos de educação permanente e a cooperação horizontal. Bom, no ciclo 1 e 2, nós, como falamos anteriormente, nós tivemos 4 fases.
A fase 3, que foi a fase que, nesse momento, será a fase 2 do terceiro ciclo. Era aqui que nós da universidade, íamos, né, junto com as equipes, coletar os dados para fazer a avaliação. Aqui. Bom, então, no eixo estratégico transversal de desenvolvimento do PEMAC, nós não vamos, nesse momento, falar exaustivamente da MAC, porque vocês terão uma web só para falar sobre a MAC. Então, esse eixo, ele vai falar sobre autoavaliação, vai falar sobre apoio institucional, sobre educação permanente, monitoramento de indicadores e cooperação horizontal. Então, vou falar rapidamente de cada um deles. A autoavaliação, que é uma ferramenta super potente, principalmente para as equipes olharem para os seus processos de trabalho e poderem falar do que eles fazem, como eles fazem, da dificuldade que eles fazem. Ou seja, a própria equipe fazer uma autoavaliação do seu processo de trabalho, de como a equipe funciona, como que o serviço está estruturado. O apoio institucional, que é de suporte às equipes da atenção básica pelos municípios, e a gestão municipal pela Secretaria de Saúde e pelos conselhos, COSEMES, pelos Conselhos Municipais de Saúde. A educação permanente é um processo contínuo, é um processo permanente de investimento no trabalhador, com vista à melhoria do serviço e também com vista a melhorar as condições de trabalho de quem está responsável por fazer com que esse serviço funcione. O monitoramento dos indicadores, ele é super importante, porque não basta só avaliar, você tem que monitorar, subsidiar e ver quais são as prioridades para a melhoria da qualidade da atenção básica. Então, tem 2 instrumentos que são super importantes, um deles é o ESUS, né, e o outro é o CESAB. E a cooperação horizontal, que permite a troca de experiências e próprias práticas que possam promover a melhoria da qualidade. Então, é importante que essa cooperação horizontal se dê entre a equipe na própria unidade, mas que ela possa, inclusive, transpor os umbrais da própria unidade. Bom, aí eu vou falar um pouco sobre avaliação externa, né? Vou falar agora do contexto mais do Espírito Santo, né? Que é esse momento da avaliação externa, ela se dá vinculada às instituições de ensino, nas universidades, praticamente todas as universidades públicas do Brasil participam desse processo, e aqui no Espírito Santo a UFES participa através do CCS e do programa de pós-graduação. Então, esse é o momento, então, do processo de avaliação do PEMAC, que é conduzida por essas instituições de ensino e por instituições de pesquisa que fazem essa parceria com o Ministério da Saúde. Então, nós, das instituições de ensino ou de pesquisa, nós desenvolvemos o trabalho de campo, apesar dos instrumentos de avaliação que vão estar contidos num tablet, que depois vamos apresentar para vocês. Tem um software dentro do tablet, onde vão estar todas as questões relacionadas ao formulário que vai fazer a avaliação da pesquisa. Esse é um instrumento que nós não temos gerência sobre ele, já vem instalado, então a gente não pode modificar. Quando a Priscila, eu e a Priscila vamos estar nessa segunda web, então a gente vai falar mais pormenorizada disso, mas só adiantando, né? E é importante que esse momento da coleta dos dados, que a gente vai em loco, exista uma articulação entre a gestão estadual, a gestão municipal e também com nós daqui da universidade. Bom, então qual é o papel das instituições de ensino no PEMAC? O papel das instituições de ensino, como eu comecei a falar, é exatamente essa, de coletar os dados. Para isso, nós foi mobilizado a rede de pesquisa em atenção primária e saúde, que é uma rede que é coordenada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e essa rede desenvolveu, então, essa parceria com as instituições de ensino no Brasil todo.
né? Pensa no Brasil inteiro, então essa parceria foi feita com todo o Brasil. Todos os municípios brasileiros, elas fazem parte dessa parceria, né? E para tal foi constituída essa Comissão Nacional de Avaliação Externa, que é composta pelo DAB, né, que está vinculado ao Ministério da Saúde, e 8 instituições de ensino, que é a Universidade de Pelotas, Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal da Bahia, de Sergipe, do Piauí e a Fiocruz, que embora não seja uma universidade, mas é um instituto de pesquisa. Então, essas instituições, elas se articulam, dividiram as várias outras instituições em 40 instituições de ensino e foi feita uma divisão onde cada uma dessas instituições ficou com o número X de instituições de ensino nessa parceria para que essas instituições pudessem fazer essa coleta de dados. Aqui, nós estamos no Espírito Santo vinculado à Fiocruz, aqui, o Espírito Santo, e nós somos 8 estados, outros estados, 8 instituições de ensino, que vamos trabalhar junto com a Fiocruz aqui, né? Tem o Paraná, Tocantins, Amazonas, Roraima, Paraná, não saiu. Enfim, essas instituições vão trabalhar mais permanentemente com, por exemplo, nós do Espírito Santo, com a Fiocruz, que coordena, então, nacionalmente, essas outras instituições. Não saiu. Bom, falar da certificação. A certificação ela vai se dar principalmente nesses 3 momentos: verificação da autoavaliação, que é o momento da equipe que a equipe vai fazer, vai participar, a avaliação do desempenho dos indicadores e a avaliação externa. A avaliação externa ela tem esse objetivo de avaliar o padrão de qualidade que vai medir o desempenho das equipes e da gestão. Essa coleta vai ser feita por essas instituições que eu falei e vai verificar as evidências para um conjunto de padrões que são previamente determinados e articulados. Bom, a partir desse momento, as classificações, as equipes vão ser classificadas a partir de alguns padrões. Padrões que são também que já estão determinados. Quando faz adesão, obviamente que as equipes, os municípios, os gestores devem tomar ciência, por isso que nós também estamos mobilizados nessas webs, para que as equipes que vão participar, elas possam conhecer quais são os padrões que estão sendo avaliados para que eles possam ter um bom desempenho a partir da coleta dos dados e da avaliação externa que vai ser. Então, padrões essenciais é considerado lá um conjunto de padrões mínimos de qualidade que são considerados fundamentais e com elevados percentuais de cumprimento pelas equipes. Então, isso significa que a maioria das equipes tem que ter esse padrão. Por exemplo, o totem, a sinalização, são padrões que são essenciais, que, por exemplo, a unidade não pode deixar de ter. Então, isso é importante, que quando houver a avaliação externa, vocês conheçam quais são esses padrões, para que vocês possam, na hora que for coletados os dados, vocês possam mostrar para os entrevistadores, para os supervisores, e responder adequadamente isso, e melhorar também o desempenho de vocês. Padrões estratégicos, né, para que a equipe obtenha um desempenho ótimo, vai ser avaliado o padrão estratégico por um conjunto de padrões considerados estratégicos. Então, e os demais padrões que compõem a matriz de pontuação para a certificação das equipes são classificados como padrões gerais. Então, dentro desses padrões, tem alguns que, se tiver, tem uma pontuação, tem outros que, se tiver, não tem pontuação, mas se não tiver, aí conta pontuação negativa. Então, é importante que atenda todos os padrões para que a unidade, a equipe, não seja penalizada. Bom,
nós vamos falar um pouco de como que esse processo tem se dado aqui no Espírito Santo a partir da experiência que acumulamos nos 2 ciclos do PEMAC, né? O Espírito Santo tem 78 municípios, no ciclo 1, nós tivemos 57 municípios certificados, no ciclo 2, 71 municípios, e no ciclo 3, a previsão, possivelmente, serão 71 municípios a serem certificados. Ou seja, do primeiro ciclo ao terceiro, nós estamos no processo de crescimento, de entendimento desse processo, e cada vez mais municípios aderem a esse processo, né? Bom, no ciclo 1, como foi divididas as atividades de campo? Nós chamamos a avaliação externa como atividade de campo, ou seja, atividade, nós vamos ao campo, nós vamos ao local e coletamos os dados, por isso nós chamamos de atividade de campo, né? Então, no ciclo 1, nós tivemos 1.193 censos e fizemos 322 avaliações externas. No ciclo 2, não houve censo, só houve o censo no primeiro ciclo. Então, nós tivemos 520 avaliações externas. No ciclo 3, está previsto que nós teremos 724 avaliações externas. Também num grande processo de crescimento, que é uma coisa muito positiva para esse processo. Bom, período da coleta de dados. No primeiro ciclo, foi realizado em 2012, ele ocorreu de junho a setembro de 2012. Com 78 municípios visitados, houveram 26 censos e 52 certificações. No ciclo 2, ele ocorreu de novembro a dezembro de 2013. Tá certo? Não, novembro e dezembro de 2013, e em alguns locais, fevereiro e março de 2014. Né? Nós, no Espírito Santo, terminamos praticamente em dezembro, com algumas necessidades de alguns reparos, mas praticamente nós terminamos em dezembro, e foram 71 municípios visitados. Bom, no ciclo 3, está previsto ocorrer de abril a junho de 2017. Quer dizer, esse é um período também para vocês se prepararem para receber as equipes da coleta de dados, né? E aí, a previsão serão 74 municípios visitados. Bom, é importante que vocês conheçam o perfil da equipe de avaliação externa, né? Que nesse momento, geralmente eles têm uma vestimenta, eles vestem uma camisa, até então azul, escrito PEMAC, avaliador externo. Essa palavra avaliador externo não constará mais da camisa dos entrevistadores, provavelmente será entrevistador. Como ainda não está tudo fechado, provavelmente em março, vai ser março, né? Em março, quando fizer a web sobre avaliação externa, a gente já está com isso fechado, então a gente vai poder falar com maior precisão com vocês. Mas o perfil das pessoas que foram coletar os dados, todas pessoas são graduadas. E todas as pessoas também são vinculadas à área da saúde, porque é importante que sejam pessoas vinculadas à área da saúde, porque tem alguns procedimentos, alguns equipamentos, medicação, que a pessoa que é da área da saúde tem mais propriedade para poder se falar sobre isso, conhecer e conversar com a pessoa que vai participar desse processo. Então, a maior parte é enfermeiro, foi enfermeiro, farmacêutico, cirurgião dentista, foram psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais. Ainda não fizemos o recrutamento e a seleção para o terceiro ciclo, mas está aberto a outros profissionais, desde que esses profissionais tenham disponibilidade e que não sejam vinculados, por exemplo, ao município que vai ser entrevistado e nem às secretarias de saúde. Né? Isso é importante por uma questão de interesses que podem estar disputando nesse momento. Então, está aberto para outros profissionais de saúde. Então, também vamos comunicar as regionais, vamos fazer uma ampla divulgação no momento que for feito
o processo de recrutamento para a seleção das pessoas que vão participar desse processo, né? Bom, o quantitativo das equipes que serão avaliadas nesse terceiro ciclo serão 724 equipes. Então, aqui nós separamos, né, pelas regionais, na região norte, 8, na central, 16, na metropolitana. Não. Hã? Desculpa, gente, é porque o número desceu, acho que na hora que foi por isso que eu achei estranho, 8, né? 87 na norte, 161 na central, 276 na metropolitana e 201 na sul. Então, esse é o número de equipes que serão avaliadas nesse terceiro ciclo do PEMAC. Na hora que ela passou. Bom, como que nós, aqui na universidade, nos organizamos para participar desse momento? Então, para que possamos chegar aos municípios, chegar até as equipes, nós fazemos um planejamento de rotas. Então, de rotas que são rotas que a gente procura fazer a partir da proximidade dos municípios, porque como o tempo é pequeno, são praticamente 3 meses de coleta de dados, para a gente poder cobrir todo o Espírito Santo, então a gente tem que fazer as coisas de uma forma muito organizada, e nesse momento a parceria com vocês é super importante, do ponto de vista de que nós sempre avisamos previamente o dia e o horário que nós vamos chegar. Então é importante que nesse momento que a gente envie as rotas, fale que horas que a equipe vai chegar, que os dados estejam disponíveis, a pessoa que vai responder, que vai receber a equipe, também esteja disponível. Porque se for atrasando muito, a gente tem muita dificuldade para chegar nas outras equipes também. Então, se a gente trabalhar de uma forma coordenada, fica bom para todo mundo, tá bom? Proximidade dos municípios. Obviamente que a gente prevê o tempo de deslocamento, geralmente a saída é sempre daqui de Vitória e nos deslocamos para o município, para os municípios onde vão ocorrer a coleta de dados, né? A disponibilidade de carros também, a gente sempre coloca isso no planejamento, nós saímos dos carros aqui de Vitória, mas é importante também a gente ter esse apoio dos municípios, do carro, para poder rodar nos próprios municípios, as próprias unidades, porque conhece melhor isso daqui. Previsão do tempo médio da certificação, então a gente já tem um cálculo mais ou menos do tempo que isso vai levar, a gente não pode ser muito menor, mas também não pode extrapolar, e a gente leva também em conta mudanças, flutuações, quer dizer, tudo tem que estar colocado nesse planejamento, até questões climáticas, que a gente já teve problema por questões climáticas também, e as rotas censitárias. Então, é feito toda uma organização para que esse planejamento das rotas seja feito e seja enviado previamente, as pessoas saibam previamente quando a equipe vai chegar, para que tudo esteja pronto quando a equipe chegar. Então, esses foram os principais, os municípios, né, que a gente não vai ler, são os municípios que participaram do primeiro ciclo. Esses são os municípios que participaram do segundo ciclo, e para o terceiro ciclo, esses são os municípios que estão previstos até o momento, não houve nenhuma desistência de ninguém, então, a princípio, serão esses municípios, então, que vão estar submetidos à avaliação externa no ciclo 3. Bom, como eu falei no começo, esse é um processo bastante complexo, de várias dimensões. Então, claro que a gente tem, às vezes, algumas dimensões, algumas dificuldades. Então, eu vou falar muito rapidamente de algumas dificuldades que a gente tem, que uma das dificuldades que a gente tem, que eu penso que agora, com esse processo que a gente está organizando no GT-PEMAC, eu acho que isso vai ficar menor nesse terceiro ciclo, né? Que, às vezes, esse contato com vocês mais previamente, mais antecipadamente, de certa forma a gente imagina que isso também vai melhorar esse processo de comunicação entre a gestão local e as equipes de certificação em alguns municípios. Essa é uma das dificuldades que nós já tivemos nos ciclos anteriores.
Em alguns municípios, nós tivemos algumas dificuldades da disponibilidade de carro para transitar dentro do próprio município, de uma unidade para outra, né? Os deslocamentos que são prolongados, às vezes, dentro do próximo município, porque o Espírito Santo parece que é um estado pequeno, mas ele é um estado pequeno, mas é um estado bastante complexo, que às vezes você pensa que uma coisa é próxima da outra e não necessariamente isso acontece, né? Das dificuldades que a gente tem também é a dificuldade das estradas, né, e dos carros, que nem sempre estão muito adequados, né? E também, dentro disso aqui, eu acho que a gente tem tido também, né, que não é uma dificuldade, que é a interação das equipes, que procura sempre ajudar. Isso não é uma dificuldade, isso é uma facilidade que a gente tem tido, que também uma equipe vai tentando ajudar a outra, ajudando, ou seja, a solidariedade entre as equipes também tem sido uma questão positiva que a gente tem tido. A gente tem tido poucos problemas com os municípios, geralmente a gente tem tido uma boa receptividade na maioria dos municípios, quando a equipe chega, né, e uma facilidade que tem sido é a comunicação realizada previamente com os municípios. Isso mostra a importância de ter uma pessoa de referência com que nós possamos conversar e dizer quando nós vamos, o que a gente vai precisar. Então, é super importante que a gente tenha essa pessoa de referência no município, para a gente saber a quem nós temos que nos referir para organizar a nossa ida ao município e para que possamos chegar até as equipes que vão fazer a avaliação. Então, nós tivemos algumas facilidades no ciclo 2, né? Que, né, desde que, eu acho que a maior facilidade é que no ciclo 2 as pessoas já tinham maior conhecimento do que era o PEMAC, diferente do primeiro, e as pessoas começaram já a se acostumar com esse processo de avaliação. Diferentemente do primeiro ciclo, no segundo, nós que podemos escolher a hospedagem, o transporte, então nós tivemos algumas facilidades que não tivemos no primeiro e que, de certa forma, contribuiu para o êxito também do segundo ciclo. Bom, então aqui eu vou falar das equipes participantes do PEMAC. Então, no primeiro ciclo, nós tivemos equipe de atenção básica, tivemos 325, 55%. No segundo ciclo, nós tivemos 573, 89%. No primeiro ciclo, né, não tivemos a participação da saúde bucal, no segundo ciclo tivemos, de 373, 86,74%. Deixa eu só voltar para falar. A saúde bucal, ela ocorre de uma forma separada, não é junto com... Foi no primeiro ciclo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Bom, o desempenho das equipes é que no Espírito Santo a gente viu principalmente que ela tem tido um desempenho mediano ou abaixo da média, a grande maioria tem ocorrido dessa forma, né, tanto do ponto de vista das equipes de atenção básicas quanto das equipes de saúde bucal. Então, obviamente, que o objetivo deve ser sempre de melhorar esse desempenho. A gente espera que isso vá acontecer nesse terceiro ciclo. Esse aqui são alguns dados que a gente coletou, foi possível coletar a partir do primeiro ciclo, né, que era o número de profissionais de saúde. Estou com problema aqui. Esse gráfico aqui é para falar do número de médicos das equipes, né? Esse é dos enfermeiros. Agora, assim, chamando a atenção um pouco aqui, esse aqui é auxiliar de enfermagem, outro técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, né? E o técnico de saúde bucal. Essa foi uma amostragem que a gente teve do número de profissionais percentualmente que
atuam na equipe de saúde, nas equipes de saúde que foi. Então, aqui, ó, 57% médico, 71% de enfermeiros, na sua grande maioria, técnico de saúde bucal também no número, nenhum técnico de saúde bucal aqui, ó, 90% não tinha técnico de saúde bucal. Então, isso são dados que são importantes que vocês na equipe observem, para dar a informação correta, para que vocês possam ter uma boa avaliação. Quando foi avaliado indicador de acesso, então foi percebido que cerca de 40% possui rampa de acesso. Isso significa que é menos que 50% que possui rampa de acesso. Então, esse é um dado que também é importante na hora de medir também os padrões de qualidade do serviço, né? Equipes que participaram do processo de autoavaliação, no primeiro ciclo, 91,59%, no segundo, 76,31%, e da saúde bucal, 53,79%. Acho que eu já estou extrapolando o horário. A maior parte das unidades, elas funcionam nos 2 turnos, né? Manhã, tarde, né? E a maior parte também funciona de manhã e à tarde. Essa é a característica principal das unidades de saúde, né? A estrutura e a ambiência, são vários os itens que são avaliados, então chamou a atenção aqui a questão da ventilação, de ter banheiro para os funcionários, de como é a recepção. Então, esses são os dados mais frequentes, né? Os ambientes, além de ser ventilado, eles são claros. Então, tudo isso é observado e tudo isso é avaliado do ponto de vista da estrutura e da ambiência da unidade. A profissão dos entrevistados aqui, a maior parte dos entrevistados que respondeu ao instrumento, né, foi de enfermeiro, cerca de quase 84% dos enfermeiros, também dessas pessoas que foram entrevistadas, também são coordenadores da unidade. Então, esse dado não é um dado só do Espírito Santo, no Brasil inteiro, o profissional que mais respondeu ao instrumento, a formação deles era enfermeiro e também, ao mesmo tempo, que também eram coordenadores da unidade. A maior parte da equipe dos profissionais tem mais de 1 ano que estão na equipe, né? E uma das atividades que foi vista que os profissionais realizam, uma dessas é da vacina, a vacina que está no calendário nacional de imunização. Então, praticamente, a grande maioria das unidades dos serviços fazem essa atividade. Planejamento também é uma ação que as equipes têm realizado, principalmente a partir das reuniões de equipe, através do planejamento e pensando sobre a organização do processo de trabalho. Essas são atividades que estão presentes no planejamento das equipes, né? Bom, gente, desculpa que eu estou com uma crise alérgica, então vocês me desculpem, tá? Assim, além do processo de avaliação do PEMAC, de avaliar o serviço, eu acho que tem algumas potências que a gente colocou como fora do objetivo do PEMAC, que é, porque o PEMAC ele não tem servido só para avaliar o serviço. Eu acho que ele também tem servido muito para fortalecer uma rede de instituições de ensino e pesquisa. Ele tem fortalecido várias linhas de pesquisa e de formação sobre atenção básica nas unidades de saúde, né? Aproximação das instituições de ensino com as secretarias de saúde do Estado, com as secretarias municipais, com as regionais, e uma questão super importante é que também o PEMAC ele tem tido um grande impacto
na formação dos futuros profissionais da área de saúde, porque ele está sendo incorporado como conteúdo nas disciplinas, na formação dos profissionais de enfermagem, principalmente profissionais de enfermagem, profissional médico. Então, esse é um conteúdo que está sendo incorporado na formação. E isso é importante, porque desde a formação que o aluno vai introjetando a importância e a necessidade da avaliação e, ao mesmo tempo, também que ele vai conhecendo como a rede da atenção básica funciona no Espírito Santo e no Brasil de uma forma geral. Por isso que os dados, eles são dados que são super importantes para o serviço, para o Ministério da Saúde, mas ele também é super importante porque a gente divulgue os resultados, para que mais pessoas se apropriem dos resultados e que ele possa servir como uma imagem objetiva daqueles que estão mais lá na frente, daqueles que não estão tão na frente. Então, ele é super importante. Nós que estamos vinculados à Fiocruz, nós temos divulgado, e as outras instituições de ensino, sobre vários mecanismos, através da participação em eventos, a partir da publicação de livros, a partir já tem 3 publicações de revista, que o PEMAC é o objeto de pesquisa, de estudo, de divulgação. Então, nós temos procurado divulgar o máximo possível. Nós mesmos, no Espírito Santo, já fizemos um simpósio, onde trouxemos pessoas da Fiocruz, falamos sobre os dados do COISA. Nas nossas aulas, a gente tem trabalhado também esses dados do PEMAC. Então, ele não fica só circunscrito ao serviço e ao Ministério da Saúde. A gente tenta divulgar o máximo possível esses dados. Bom, gente, essa foi a primeira aproximação que nós estamos fazendo nessa web sobre o PEMAC. Nós vamos ter cerca de 8 encontros para poder falar sobre o PEMAC. E claro que se houver mais demandas, como a Zilma falou no começo, a gente vai tentar incorporar essas demandas. Aqui no Espírito Santo, vou estar eu, que sou a Rita, a Priscila, que não está aparecendo ainda na tela, né, Priscila? Daqui a pouco ela vai entrar como moderadora. Então, eu e Priscila, nós estamos à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, então vocês podem mandar diretamente para a teleconsultoria. A teleconsultoria vai organizar essas questões e vai mandar para o e-mail meu e para o e-mail da Priscila, para que a gente possa responder com vocês com propriedade. Então, agradecemos a atenção de vocês, espero que as informações tenham sido úteis. Essa foi a primeira aproximação, nós vamos ter uma série de outras webconferências, certamente, no momento da avaliação externa, todo mundo já vai estar muito mais apropriado e aprofundado. Então, muito obrigada, em nome da coordenação local, eu agradeço a participação de vocês.